Olá, meninos. Boas-vindas aí ao nosso segundo vídeo, né? Eu prometo que esse vai ser menos caótico do que o primeiro, que teve galo, teve cachorro, teve sino e tudo quanto aconteceu no nosso vídeo. Esse aqui eu prometo que ele vai ser mais tranquilo. É um vídeo para resolução dos exercícios lá da página 26 à página 28 do livro didático, volume 5. Então, trabalhar sobre mistura de soluções, que foi a parte que a gente não conseguiu finalizar. Primeiro porque eu fiquei doente, né? E segundo porque a gente começou em quarentena. Então, a gente começa agora e fica registrado aí que ele é só uma orientação para vocês, para quem ainda não tentou fazer. Seria interessante dar uma pausa no vídeo, tentar fazer sozinho, depois ver como que a resolução acontece. Enfim, que vocês encontrem uma forma aí de que esse vídeo possa ajudar melhor dentro dessa rotina de estudos. Então, nem é o ideal que você faça tudo de uma vez. Embora pra mim seja mais fácil gravar tudo de forma sequencial, mas vocês veem aí no tempo de vocês para diluir isso ao longo da semana, até para não ficar muito cansativo, né? Então, tenta pausar na medida do possível aí para vocês irem fazendo. Então, vamos começar aí nosso primeiro exercício. O exercício 1, então da página 26. E ele fala assim, ó: na embalagem de determinado suco com alto teor de polpa concentrado, há a seguinte sugestão de preparo. Então, antes de usar, misture uma parte de suco com 5 partes de água. O conteúdo aí da embalagem é de 1000 ml. E vem a pergunta, né? Seguindo rigorosamente a sugestão proposta, calcule o volume final em litros de suco obtido pela diluição de 300 ml de suco concentrado. Então, toda vez que vai resolver um exercício, né, você tem que entender o que ele está te questionando. Antes de você começar a fazer a resolução, você tem que entender se você sabe o que é a pergunta. Então, o que é esse exercício? Então, nesse exercício aí, a primeira coisa que a gente tem que saber é o questionamento que ele faz pra gente aí. Então, ele quer saber qual que é o volume final do que vai ser preparado. Então, ele dá indicações lá no rótulo como que é feito o preparo desse suco aí a partir do concentrado. Ele fala que é uma parte para 5 partes de água. Então, é uma parte do suco para 5 partes de água. A quantidade que ele quer fazer o suco, né, a quantidade de concentrado que ele vai partir é de 300 ml. E aí, então, eu tenho que colocar 5 vezes esse valor, porque é uma parte para 5. Então, a gente vai encontrar que o volume de água que vai ter que ser colocado é 5 vezes maior do que esse aqui, que é a partida. Esse zero aqui ficou parecendo um 6, mas é um 0. Então, 5 vezes 300, a gente vai achar 1.500 ml. Então, o volume final, que é a pergunta do exercício, ele vai ser a somatória do concentrado do suco mais a água que vai diluir ele. Então, a gente vai encontrar que o volume final ele é igual a 1.800 ml. Só que aqui no exercício, ele pediu em litro, né? Então, convertendo ml para litro, a gente divide isso aqui por 1.000 e a gente vai achar o volume final igual a 1,8 litros. Então, é um exercício bem tranquilinho aí, ele nem chega a abordar muito bem essa parte de mistura de soluções. Então, bem tranquilo de fazer. Vamos para o segundo exercício aí. O segundo exercício já é um pouquinho diferente, né? Então, o enunciado fala assim, ó: para higienizar frutas e verduras, uma dona de casa efetuou o seguinte modo de preparo: lavar abundantemente os alimentos em água corrente e preparar uma solução com 10 ml de hipoclorito de sódio para 1 litro de água. Imergir as frutas e verduras na solução por 10 minutos, retirar os alimentos da solução e enxaguar abundantemente com água potável. E aí esse exercício ele tem uma pequena distração, porque ele fala assim que, sabendo que a solução de hipoclorito de sódio equivalente a 2% de cloroativo, ele pede para responder a concentração de 20 gramas por litro, determina a concentração comum de cloroativo presente na solução após a diluição.
Então, essa informação que ele dá aqui no exercício, né, esses 2%, ele às vezes pode aparecer para confundir, para te dar uma menção que você poderia estar tratando de título, mas não é. Isso aqui é um caso de concentração comum, onde você vai ter uma diluição. Então, a concentração inicial aí da solução, ela é 20 gramas por litro. E aí, ela vai ser diluída. Ó, minha letra aqui tá maravilhosa aqui para escrever. A gente tem a concentração inicial de 20 gramas por litro. E aí, vamos entender qual que é a diluição que ele fala aí que vai ser feito. Ó. Ele vai preparar uma solução que ele vai pegar 10 ml dessa solução e vai diluir em 1 litro. Então, isso aqui ele está te falando qual que vai ser o seu volume inicial e qual que vai ser o seu volume final aí no processo de diluição. Então, feito isso, a gente vai usar aquela fórmula amigona da gente, que é C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. Então, quem que é o C1, V1? A concentração inicial é a que eu tenho lá antes da diluição. Então, vamos considerar aí que é 20, né? Que é o que ele dá no enunciado. 20 vezes o V1, que é a quantidade que ele pegou dessa solução, que foi 10 ml, é igual à concentração final, que vai ser o meu C2, vezes o V2. Então, o V2 aqui ele falou que é 1 litro de solução, que é o volume final da solução. Só que a gente não pode utilizar, por exemplo, o volume aqui em ml e aqui a gente colocar 1 em litro. Então, se eu comecei em ml, eu tenho que terminar aqui em ml. Então, eu tenho que colocar aqui 1000 ml. E aí é só fazer o cálculo aqui para encontrar a concentração final dessa solução. A gente vai achar que a concentração final ela equivale a 0,2 gramas por litro. Esse zero tá bem feio aqui, tá parecendo um 6. É porque é inabilidade de usar o recurso. Então, com isso, a gente finaliza o segundo exercício. Vamos ao terceiro exercício. Então, terceiro exercício. Então, quem quiser dar uma pausa aí, tenta resolver e a gente continua aqui. Medicamentos na forma de preparados injetáveis devem ser soluções isotônicas com relação aos fluidos celulares. O soro fisiológico, por exemplo, apresenta concentração de cloreto de sódio, que é o NaCl, 0,9% em massa. Então, ele ainda fala que é a massa do soluto por massa de solução. E ele fala que a densidade é igual a 1 grama por centímetro cúbico. E ele dá uma observação falando que as duas soluções isotônicas são aquelas que apresentam concentrações de partículas iguais em mol por litro. E aí ele pede, então, qual que é da massa molar do NaCl, e ele pergunta qual que é a concentração em molaridade, né? Então, mol por litro, e pede para apresentar os cálculos. Então, vamos resolver primeiro a letra A. Então, a primeira informação que eu tenho nesse exercício é a concentração que ele dá pra gente. Então, ele deu uma concentração em título percentual, que ele fala que eu tenho uma relação de 0,9% em massa. O que isso quer dizer? Que a cada 100 gramas de solução, eu tenho 0,9 gramas do meu soluto. Quem que vai ser meu soluto? NaCl. Essa é a proporção que o título me dá. No exercício também, ele vai te dar uma relação de densidade. Ele fala que a densidade é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Então, essa informação da densidade, ela é importante para que a gente faça essa conversão de grama para ml. Então, se a densidade é igual a 1, então eu posso considerar que 100 gramas da solução, ela equivale, então, a 100 ml de solução. Então, a cada 100 ml de solução, eu tenho 0,9 gramas de NaCl. Então, até agora, então, eu só tratei as informações para elas ficarem mais fáceis de trabalhar, né? Porque eu tenho que converter a informação, né? Tem que converter esse dado aqui para colocar em mol por litro. Então, a partir daqui, existem N formas de você calcular
esse resultado. Então, por exemplo, se eu tenho aqui que a concentração é 0,9 gramas para cada 100 ml, se eu posso falar então que eu tenho 9 gramas a cada 1000 ml. Então, eu fiz uma multiplicação direta, multipliquei aqui. Então, isso aqui seria a mesma coisa de eu falar que a concentração comum desse sistema aqui, então, é igual a 9 gramas por litro. Eu tô fazendo só associações em relação ao meu exercício aí, tá? Então, não modifiquei nada, né? Então, a pergunta dele é a molaridade. Então, eu posso calcular pela fórmula, que a molaridade é igual a massa dividido pela massa molar vezes volume. Então, a molaridade vai ser igual, qual que é a massa, né? A massa, eu posso considerar aqui ou 9 gramas por litro, ou 0,9 gramas em 100 ml. Independente de como você calcule, você vai encontrar o mesmo resultado. Então, vamos fazer aqui considerando 9. Né? Então, quando eu tenho 9 gramas, a massa molar ela não muda, ela é 58,5 vezes o volume, que vai ser 1, né? Porque eu tenho 9 gramas quando eu tenho 1 litro. Então, molaridade aí vai ser igual 0,15 mol por litro. Resolvendo esse cálculo aí, 0,15 mol vezes litro a menos 1. Então, existem outras formas de fazer? Tem, dá para fazer por regra de 3, dá para fazer de um monte de forma. Então, você poderia considerar, por exemplo, aqui, que você tem 1 mol a cada 58,5, né? 1 mol de NaCl é igual a 58,5. Vamos pegar uma outra cor aqui para colocar aqui uma ideia de regra de 3. Então, você poderia fazer na regra de 3, ó. 1 mol de NaCl é igual a 58,5 gramas. Quando você tem 9 gramas, você vai ter o valor de X. E aí você encontra também 0,15 mol. Então, você tem esse valor em 1 litro, né? Então, a molaridade aí fica 0,15 mol litro a menos 1. Então, tem várias formas de chegar nesse resultado. Então, essa seria aqui a primeira parte do exercício, que seria a parte A. Meu traço ficou bem reto. Então, continuemos aí com a parte B. Na parte B, ele pergunta quantos litros de soro fisiológico podem ser preparados a partir de 1 litro de solução, que contém 27 gramas por litro. E aí, ele fala a concentração aproximada de sal na água do mar e apresentar o cálculo. Então, o soro fisiológico, a concentração comum dele deixa eu mudar de cor, aqui tá vermelho, vou colocar um preto. Então, a concentração dele é 9 gramas por litro, né? Isso é do soro. A concentração que eu tenho é 27 gramas por litro. Então, é só usar a fórmula lá do C1, V1 igual C2, V2. Então, quem que é meu C1, V1? Eu tenho a concentração de 27, né, gramas por litro. O volume é igual a 1 litro. Eu vou preparar uma solução que é 9 gramas por litro, né, que é a que a gente calculou inicialmente. E eu vou achar qual que é o volume final aí que vai ser produzido. Então, a gente vai descobrir que o volume final produzido nesse processo aí é de 3 litros de solução. Então, finaliza aí a parte B. Então, esse aqui é o B e esse daqui é a resolução do A. Então, aí finalizamos mais um exercício. Vamos pro próximo, então, que é o exercício 4, né? No laboratório de química, o estoque de reagentes disponível pode ser formado por soluções concentradas, a partir de uma solução concentrada para se obter uma solução diluída
e é um procedimento de rotina no laboratório. E aí ele fala, na preparação de uma solução diluída com base em uma mais concentrada, retira-se um volume de solução concentrada de hidróxido de sódio 1 mol por litro, para preparar 500 ml de uma solução diluída de 0,2 mol por litro. Aí ele pede para aplicar a fórmula e fazer os cálculos, né? Então, é um exercício relativamente simples, né? Então, você tem uma concentração inicial que ela é igual a 1 mol por litro e a concentração final ela é 0,2 mol litro menos 1. E ele dá o volume também que vai ser preparado dessa solução. Então, feito isso, joga na fórmula. C1 vezes V1 igual C2 vezes V2. Então, C1 é igual a 1, V1 é o que eu preciso saber, igual a C2, que é 0,2, vezes o volume, que é igual a 500 ml. Lembrando que se o meu volume aqui está em ml, então a minha resposta aqui ela também será em ml. Então, se a gente observar aqui na chave de resposta, a gente tem só volumes em ml. Então, no final, a gente tem 0,2 vezes 500 dividido por 1. A gente vai encontrar o volume aí de 100 ml. Então, a resposta aí é a letra D. Vou mudar de cor aqui, colocar um vermelhinho. Então, aí mudou não. Então, um vermelho. Agora mudou. Então, um vermelhinho aí para marcar a opção aí da letra D. Bem tranquilo esse exercício também. Então, vamos para o próximo. Quinto exercício, uma solução aquosa apresentando 10 vezes 10 a menos 2 mol por litro de um determinado sal X foi submetido ao aquecimento. O aquecimento foi interrompido quando restava 20 ml da solução com concentração de 0,4 mol por litro. Qual o volume da solução inicial em mililitros? Então, vamos entender o que o exercício 5 ele tá falando. Primeiro, ele fala da concentração. Eu não erro aqui, peraí, tá na camada errada. Ele fala primeiro do a concentração que ele tinha antes. Então, a concentração que ele dá é igual 10 vezes 10 a menos 2 mol por litro menos 1. Então, esses números assim, às vezes servem para confundir vocês na hora de fazer o cálculo. Porque às vezes você vai perder um tempo aqui, né? Essa é uma questão de vestibular, para entender que esse valor aqui, ele corresponde a 0,1 mol por litro menos 1, né? Então, a primeira distração que a gente tem. E aí ele fala que o aquecimento foi interrompido, né? Então, a gente tem a questão do C1, o V1 é a pergunta que eu tô fazendo. E ele fala que o aquecimento, né, a ebulição foi interrompida quando restava 20 ml de solução, né? Então, o meu V2 ele é igual a 20 ml, que é o volume final, e a concentração que ele tinha era de 0,4 mol por litro. Então, esse aqui ele é um caso de concentração, né? O solvente foi evaporado. E a pergunta que ele quer saber é qual que foi o volume de partida dessa solução, né? Então, a gente vai utilizar a nossa fórmula aí, parceira de toda a vida, que é C1V1 igual C2V2, e a gente substitui. O C1 é 10 vezes 10 a menos 2, então a gente já viu que é 0,1. O V1 é o que eu quero saber, o C2 foi 0,4 e o volume 2 foi 20 ml.
Então, se eu estou trabalhando em ml, o volume final que eu vou encontrar é em ml. E daqui, calculando, vocês vão encontrar 80 ml. Então, o volume inicial, né, eram de 80 ml a 0,1 mol por litro. Então, ele entrou em ebulição, o solvente foi evaporado até restar só 20 ml da solução. Então, esse é o exercício 5, bem tranquilo aí.